se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das nossas redes sociais, as leituras deste sexto domingo do tempo da Páscoa quer se tratar a respeito da promessa do Espírito de Deus. Acabamos de ouvir um extrato do Evangelho de São João, do capítulo 14, do versículo 15 ao 25, em que expõe-nos uma narrativa em que Jesus está no momento factual da sua vida em despedida. Aqui o evangelista João mostra o vosso testamento do próprio Cristo Jesus, em que está dando uma palavra de ânimo, de fortaleza, de perseverança aos seus discípulos que tinham acabado de experimentar momentos frustrantes com Jesus e imaginavam, a partir de uma compreensão humana, que era o fim, que tudo iria acabar, que Israel não iria ser restaurado, que Israel não iria se libertar do poder e do domínio romano. Mas nós sabemos muito bem que a graça do nosso Senhor Deus, ela é totalmente surpreendente. A palavra do Senhor veio com o feito de poder transformar os corações, de poder transformar as existências e não somente ficar perdido em uma dimensão humana, sendo social, sendo política, mas pelo contrário, o Senhor
procura resgatar o ser humano no seu ser integral, no seu todo. E quando Jesus percebeu e viu que os seus discípulos estavam tristes e abatidos, ele mesmo lhes diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos, e ele ainda enviará sobre eles um defensor. Nós lemos em outras tradições das Sagradas Escrituras que este defensor é utilizado pela palavra paráclitos. É uma palavra grega que foi traduzida para o latim de paráclitus e foi traduzido para o português quase simultaneamente como paráclito, que significa o defensor, que significa o advogado, que significa o consolador. E este Espírito que o Senhor promete não é uma força, mas é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade Santa. Aqui o evangelista São João mostra a revelação do próprio Cristo apresentando aos discípulos o Deus Espírito Santo que iria repousar sobre ele após a sua ressurreição e a ascensão aos céus. E essa promessa é nada mais do que uma confirmação da própria presença do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no nosso meio. Prometer é se comprometer com algo no futuro. E o Senhor está prometendo a si mesmo que vai estar presente com os seus até o fim dos mundos, de uma forma espiritual e física, através da Santa Eucaristia, que todo aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Viver os mandamentos do nosso bom e Senhor Deus é poder perfazer o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem vai dar esta ousadia, esta fortaleza para nós, como filhos de Deus, nos afeiçoarmos no discipulado de Cristo, é o Paráclito, é o Consolador, é o Espírito da promessa, em que daqui a 15 dias nós estaremos celebrando Pentecostes. Domingo que vem já é a Ascensão e o próximo domingo, Pentecostes, a vinda deste Espírito Santo que se faz morada nos nossos corações, que se faz morada no mais íntimo do nosso ser. É este Espírito Santo que suscita os nossos corações ao arrependimento, à depuração e à purificação das nossas almas. É este Espírito Santo que faz com que nós movemos e vivemos em nosso Senhor Jesus Cristo. É essa terceira pessoa da Trindade que nos conduz a ter uma vida de relacionamento com Deus Pai e com Deus Filho. Olhando para o Evangelho de hoje, faz com que nós possamos refletir no momento em que estamos vivendo a graça de viver com Ele, de estar com Ele, um Deus Emanuel, um Deus conosco, que está 24 horas comigo, com você, sofrendo este momento em que vivemos da pandemia Covid-19.
fazendo com que nós nos fortalecemos, fazendo com que nós amadurecemos na fé, fazendo com que nós possamos crescer na vida espiritual e também numa vida de alegria e de felicidade, contando de antemão as dificuldades, as tribulações que nós estamos vivendo neste momento. Olhem só e parem para ver. Estamos experimentando um momento que é muito frustrante, um momento em que uma epidemia modificou o mundo todo, abalou as nossas estruturas, abalou os nossos seres, tanto no campo social, como no campo profissional, como no campo pastoral. Tivemos que nos reinventar, tivemos que buscar outros meios que nós não estávamos acostumados para não ceder à morte. E isso que nós estamos vivendo vai fazer com que eu e você tornemo-nos mais fortes, tornemo-nos mais maduros, repito-vos, tornemo-nos pessoas melhores. É um momento em que nós vemos a graça deste Espírito da promessa que está sobre nós, aliviando e consolando os nossos corações. Quando eu olho e vejo a solidariedade que está aqui no nosso meio, quando eu percebo e vejo que famílias agora estão cada vez mais unidas, em que famílias estão se colocando ao diálogo, em que eu estou vendo pessoas se solidarizando com aquelas pessoas mais necessitadas, quando eu vejo aquelas pessoas que estão entendendo e compreendendo que a vida é muito maior do que qualquer outro fator econômico, social e cultural da vida. E isso faz com que nós entendamos e compreendemos que a graça do Espírito Santo é o motor que faz com que nos impulsione a viver uma vida de liberdade, uma vida no Espírito, que nos conduz a seguir com fidelidade aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a evidência maior da presença do nosso Senhor Deus. É viver a sua palavra, é de poder ir ao seu encontro, é de poder ter uma vida relacional de intimidade entre eu e Ele, entre Ele e eu, fazendo com que essa história de amor entre eu e o Tu eterno se torne reflexo de vida e de felicidade para o mundo todo. A primeira leitura mostra-nos aqui um evento profético deste Espírito sobre a vida de Filipe, em que ele chega na cidade de Samaria e, através da graça da presença do Espírito Santo, faz com que ele chegue a tocar os corações daquelas pessoas, vendo-se que o próprio Filipe é nada mais do que um instrumento, do que um pincel na mão do Espírito, em que o próprio Deus faz em nós a sua modelagem, faz em nós a sua obra perfeita. E ele, percebendo e vendo que através
dos apóstolos iriam fazer com que aquele povo continuasse numa vida de fidelidade e de perseverança, batizou-os com o Espírito da verdade, com um Paráclito, com o Consolador, e fez com que nós tomássemos consciência que, através deste Espírito que nos traz a graça da fortaleza, da ciência, da inteligência, da prudência e de tantas outras virtudes que advêm do trono de Deus. É este Espírito Santo que faz com que nós tenhamos uma vida de fidelidade e de comprometimento com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado e minha amada irmã, peçamos ao nosso bom e Senhor Deus Todo-Poderoso, através da graça do Espírito Santo, a oportunidade de nós sermos fiéis ao seu chamado, de nós conseguirmos corresponder o nosso chamado, a nossa vocação de ser filhos e filhas de Deus. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,